Olá, estamos chegando. Hoje, dia 7 de setembro de 2023. Este é o podcast Previna-se número 28. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, a você que nos prestigia com a sua audiência em pleno feriadão, né? Nós aqui na TV Abrasconde, justamente para poder levar conteúdo e conteúdo de qualidade a você que nos prestigia. Então, lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que busca modernizar, busca até a manutenção do seu elevador, do elevador do seu empreendimento, orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006, Ômega Service, especialista em limpeza, portaria, manutenção predial, www.serviceomega.com.br, telefone deles 2601-5027. Estamos também com a Macor, a maior empresa de escolta do Brasil, escolta pessoal, segurança de condomínios. Então, macor.com.br, telefone deles 3811-1013. E manutenção predial, restauração de fachada, pintura, alvenaria. Estamos com a ProVip, provip.com.br, telefone deles 3533-2826. Você que quer participar do Previna-se, sugerindo pauta, sugerindo, inclusive, entrevistado dos nossos canais de comunicação, por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou através do WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 96278 9821. Lembrando, hoje, feriado, 7 de setembro, estamos aqui para poder te levar mais uma vez conteúdo e conteúdo de qualidade, né? Você deve ter acompanhado aí as nossas redes sociais, quando nós divulgamos o Previna-se de hoje. E o assunto de hoje é um assunto, como sempre, polêmico, né? É um assunto que até um internauta me mandou uma mensagem dizendo que ia dar pano para manga, isso porque não começou ainda, né? Mas só para te adiantar, estamos aqui com um probleminha técnico e eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat do YouTube. Então, se me perdoe, caso você mande mensagem e eu não responda, estamos tentando aqui solucionar essa situação. Hoje vamos falar sobre LGPD na área condominial. Eu me lembro quando a LGPD, quando surgiu, aí houveram tantos comentários que eu falei: "Espera aí, vamos trazer um especialista". Já falamos sobre isso, no Previna-se quando estávamos online, né, então você que nos acompanha sabe, o Previna-se ele esteve online durante o período, e agora estamos aqui, de forma presencial no nosso estúdio, e temos uma convidada que ela vai esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas à LGPD. Então, sem mais enrolação, né, vou trazer aqui a nossa convidada, ela vai se apresentar. Sei que muitos de vocês já a conhecem, né, mas é sempre bom o convidado se apresentar, dizer o trabalho que faz, até porque caso você tenha alguma dúvida, a hora é essa, de encaminhar para nós as dúvidas e, consequentemente, após o programa, fazer contato com o nosso convidado para poder, alavancar possíveis negócios. Blanca, primeiro, boa noite, Boa obrigado noite. obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Agora eu quero que você, por favor, se apresente, diga quem é a Blanca. Acho que tanta gente te chama de Bianca, né? Chama, tem bastante gente que chama de Bianca. Inclusive É. eu cometi a gafe naquele dia que nós nos conhecemos lá no evento, lá em São Bernardo. Eu falei, não sei nem se o Charles está nos assistindo, eu falei para o Charles: Charles, que hora que a Bianca vai chegar?" Ele: "Bianca?" É. Não, eu Então, brinco que eu aceito a variação. né, Bianca, Blanca, não tem problema. então eu peço que você, por favor, Blanca, se apresente, diga quem é você, diga seus serviços no mercado, quanto tempo seu escritório tá. E agora eu fiquei sabendo que você também está em Sorocaba, né? Então, Isso. por favor, se apresente, diga para o nosso internauta quem você é, até para que ele entenda quem é que vai ajudá-lo no esclarecimento das dúvidas, né? Por favor, de novo, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Moreno. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, podendo participar do programa com você. Então, meu nome é Blanca Mendes, sou proprietária de um escritório de advocacia, Advocacia Mendes, há 15 anos lá em São Bernardo. A gente trabalha bastante no ABC, só com condomínios, 100% condomínios. E agora estamos indo para Sorocaba, então, estamos divulgando bastante nosso trabalho, já estamos com alguns clientes lá em Sorocaba. Bom.
Isso, e estamos querendo ampliar aí o mercado para o interior de São Paulo. Fechou. E aqui é o canal, entendeu? Então, você participando com a gente, sem dúvida que o nosso programa ele tem uma audiência bastante considerável, e a gente percebe pelas métricas, né, pela Uhum. audiência, estamos aqui já com uma audiência bastante boa. Mas então, de novo, obrigado por ter aceito o convite. Agora, internauta, é hora de você ficar atento, prestar atenção, porque ela vai começar a explanar a dúvida que você tem. E como o tema hoje é LGPD, né, eu quero que você, por favor, nos esclareça o que é isso, né? O que vem a ser essa Lei Geral de Proteção de Dados? Porque eu lembro e eu enfrento muito isso ainda nos dias de hoje, né? Pra quem me conhece sabe que eu leciono em alguns locais formando profissionais, inclusive síndicos, e essa dúvida sempre surge, sabe? O que é LGPD, sabe? Então, por favor, nos esclareça primeiro o que é essa lei, porque essa lei entrou em vigor e até hoje muita gente está meio em dúvida do que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Você pode nos esclarecer, por favor? Esse monstro, né. Né? É verdade. Quando essa lei ela foi promulgada, ficou muitas pessoas ficaram bem perdidas, porque ela é uma lei densa, uma lei complicada. Quando você lê ela, você fala: "Ai meu Deus, para que lado eu vou? Como que eu aplico isso?", né. E aí eu costumo acalmar meus clientes no seguinte sentido: a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio meio que para unificar várias outras leis que a gente já tinha relacionado a essa parte de proteção de privacidade dos dados, né, de intimidade. Então a gente tem a Constituição, o Marco Zero da internet, a Lei Carolina Dickmann, tem várias leis esparsas, que falam sobre a proteção dos dados. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para unificar tudo isso, colocar de uma forma clara e, principalmente, criar a agência nacional, que é quem a faz a verificação, o acompanhamento se as empresas, se as pessoas estão seguindo a lei para, eventualmente, se necessário, aplicar uma sanção, né. Então, basicamente é isso, é uma lei que veio para proteger tanto os dados, né, quanto a intimidade, a privacidade das pessoas que possuem esses dados. E é bacana que você falou de unificar, né. Então Isso, então já tinha outras leis, de repente com esparsas. outros nomes, né, que A própria Constituição que não era fala. tá, não era específico sobre isso, mas que ficava perdido, então essa veio É. para poder unificar tudo isso. Exatamente, porque antigamente, se você tinha algum problema relacionado, por exemplo, à divulgação indevida de um dado seu, você tinha que procurar, né, a justiça para entrar com uma ação de danos morais. Hoje você tem uma agência nacional reguladora que ela faz todo um acompanhamento para que isso não aconteça e que, Tá. se acontecer, ela vai sancionar, ela vai aplicar multa, entendeu? Como que ficou mais fácil até para nós titulares dos dados? Não, é importante, até porque acho que até tem alguns internautas que têm mais intimidade com a gente, né, fala que eu tô careca de saber disso, né. Mas aí é assim, eu escuto muito a pergunta, né: "Poxa, mas essa lei, ela se aplica em condomínios?" Porque quando se é engraçado que o internauta muitas vezes ele acha que o condomínio é uma vida à parte. O condomínio ele é um espaço à parte da sociedade. Não, o condomínio faz parte de tudo isso. Então, eu vou até fazer uma comparação, entrou em vigor a Lei Kiss, Sim. né, e a Lei Kiss ela não é que ela é específica para casa de shows, ela tem Hum. o nome Kiss, porque ela veio infelizmente após a tragédia da Boate Kiss. Mas a Lei Kiss se enquadra em condomínios, porque Ah, é uma lei relacionada a ao local de concentração de pessoas. Eu fui falar isso para um síndico outro dia, ele falou: "Não, mas aqui não é boate, e não precisa ser boate para concentrar pessoas". Então, vamos pra LGPD. LGPD, se aplica em condomínios? eu entendo por que que tantas pessoas ficaram com dúvida no início. No início, os advogados ficaram até em dúvida se ia aplicar ou não, porque a lei ela fala que ela é aplicado a pessoas, físicas e pessoas jurídicas de direito privado, né. Ah, E aí o que que acontece direito privado e direito público, desculpa, mas fala em pessoa jurídica. E tá. aí vem o advogado e fala: "Condomínio é ente despersonalizado".
Então, por isso que ficou com essa dúvida no início. Só que em 2022, janeiro de 2022, a Agência Nacional Reguladora, ela lançou a resolução número 02, que fala que sim, que se aplica em condomínio, que a Lei Geral de Proteção de Dados é aplicável a condomínio, porém ela classificou o condomínio como um ente de menor potencial. Tá. Então, o que que significa isso? Esse condomínio, ele tem mais flexibilização na aplicação da norma. Ele não tem que seguir tantas regrinhas, ele tem, por exemplo, a lei fala de controlador, de não sei o quê, o condomínio é só o encarregado. Tá. Encarregado de cuidar dos dados que estão sendo tratados, entendeu? Agora, quem que você acha que é o nosso encarregado, o nosso responsável por tratar esses dados? Então, é essa dúvida que o internauta também tem. Quem que vai ser esse O responsável? síndico. Então, senhor síndico, a gente fica muitas vezes pegando no pé do síndico, né. Mas quando você foi eleito, quando você se propôs a essa jornada, você tem que entender que tudo aquilo que tiver relacionado ao empreendimento, vai estar sob a sua batuta. É isso mesmo, É. é isso mesmo. O síndico, ele é o encarregado a cuidar desses dados, a tratar desses dados, e ele é o responsável. Eh É responsável legal, responsável por responder para a agência nacional, é o nosso corajoso síndico. Tá, mas aí, agora eu também vou fazer o papel do internauta, né. Então eu tô lá assistindo. Eu, para quem me conhece sabe, eu não moro em condomínio, não moro em condomínio, mas eu tenho muitas dúvidas, porque eu já morei em condomínio. Eu já morei por pouco tempo, até porque não me adaptei, né, não me adaptei, É, não é não é fácil. fácil. E eu sou bagunceiro, eu sou barulhento, eu ouço música alta, eu corro dentro de casa com o cachorro, eu faço uma bagunça danada. Então antes de ser tido como o Antissocial. antissocial, vamos mudar antes. Então, mas aí eu quero saber assim, você falou de tratar os dados, né. Mas como seria isso na prática? Porque eu também escuto muito isso, né, que tem que tratar os dados, É, tal. Tá, mas e como que eu trato isso? Primeiro, para o internauta entender o que são os dados. Eu acredito que os dados seja, mas você vai explicar. Então, o que são os dados primeiro, e como que eu trato isso, sabe? isso, é assim, os dados, né, é isso exatamente que você está pensando. Então a gente tem os dados sensíveis, né, e os dados que não são classificados como sensíveis, né, que são os Tá, dados comuns. Os dados comuns é CPF, nome, RG, nome completo, né. Agora, os dados sensíveis, biometria, digital, biometria facial, imagem, né, quando tira foto lá no condomínio para entrar, raça, etnia, esses dados são sensíveis. O que seria tratar dados? Tudo que você faz com aquele dado, então, por exemplo, o Moreno vai morar no condomínio, ele resolveu que agora ele vai morar num condomínio. fui tratado. Exato, você vai ter que fornecer lá o seu nome, seu CPF, seu RG, para o quê? Para a administradora emitir os seus boletos de cobrança. Tá. Então, quando eu uso o seu CPF, o seu RG, o seu nome para emitir o seu boleto, eu estou tratando os seus dados. Então, o destino que eu estou dando para os seus dados é tratar dados. Então, mas eu posso me recusar a dar os dados? Porque eu já vi isso. Eu estava num condomínio, fazendo um outro trabalho, porque eu tenho algumas frentes de trabalho, então eu estava lá fazendo uma vistoria relacionada à segurança do trabalho. Uhum. E eu vi eu vou usar um português muito fácil de entender, eu vi uma treta na recepção. E a curiosidade é uma coisa que é espetacular, né. E eu quis saber o que estava rolando. E o que Uhum. estava acontecendo? Um visitante, condomínio comercial, estilo desse aqui, nosso, da sede da Brasconde, e na hora do cadastro, o cidadão, ele não quis dar o nome dele, e ele falou que ele também não autorizaria tirar a foto. E Hum. agora eu tô viajando, né, porque lá embaixo agora, né, A lá gente embaixo agora, no nosso cadastro, eu já tenho o cadastro aqui. Mas a menina da recepção perguntou se você tinha o cadastro, e você falou: Uhum. "Não, não tenho". E aí ela pegou o seu documento, fez o Isso. cadastro e tirou uma foto sua. E se a pessoa falar: "Não, não vou dar meu documento, não vou me identificar e não vai tirar foto minha"?
Então, aí ela não vai entrar no condomínio, né, o visitante. Porque veja, como que funciona? A solicitação dos dados do visitante para entrar no condomínio, ela tem um fim específico. Qual é? Manter a segurança do condomínio. Sim. Então, assim, eu como a pessoa que está tratando esses dados, eu tenho obrigatoriedade de fornecer para o titular dos dados o que eu vou fazer com aqueles dados, como eu vou A tratá-los. finalidade. A finalidade. Exatamente. Então, assim, por que que eu preciso dar o meu CPF para entrar aqui, eu preciso tirar uma foto pela segurança do condomínio. Então, o que que a lei fala? Quando o titular dos dados não quer fornecer, não concorda em fornecer os dados, ele tem que ser alertado, esclarecido do que ele será impedido de ter acesso. Não vai entrar. Por exemplo, nesse seu exemplo, não vai entrar, entendeu? E aí, qual é o direito do titular dos dados? Que é isso que as pessoas confundem muito, Moreno. As pessoas acham que a LGPD veio para garantir que elas vão dar os dados delas só quando elas quiserem, e não é isso. Tá. A lei veio, por isso que eu acho excelente, né? Essa ideia é para cuidar dos dados, Hum. entendeu? É Tá. para prevenir, cabe bem até ao nome do seu programa, Né? é para prevenir que aqueles dados não sejam usados de maneira incorreta, de maneira que prejudique o titular, mas não hoje eu não vou dar o meu RG, hoje eu não vou dar a informação do meu CPF. Então, assim, o que acontece? Ah, a pessoa que não quer fornecer os dados pessoais, né, Tá. tratados como os normais, os dados públicos, ela só vai ser informada do que ela não poderá fazer a partir daquilo. Dados sensíveis, aí o titular sim tem que Autorizar. autorizar, concordar formalmente com o fornecimento daqueles dados, entendeu? Então, por exemplo, a minha foto lá embaixo, eu posso questionar: "Para que que você quer uma foto?". "Ah, eu quero para segurança, se acontecer alguma coisa no monitoramento das câmeras". "Ok, aonde você vai salvar essa minha foto?". "Ah, no meu banco de dados aqui". "Quanto tempo a minha foto vai ficar aí?". "Ah, só hoje, só uma semana, só". "Como você vai deletar a minha E o que foto?". garante que foi deletado? Então, aí o condomínio precisa ter o protocolo do tratamento dos dados. E se não deletar e vazar e prejudicar o titular, o condomínio é responsável. Putz, agora é assim, a gente vai conversando, a gente vai viajando, né. Então, tá bom, então vamos supor, vamos usar de novo o nosso exemplo hoje aqui. Então Uhum. chegamos nós 3, né, tava eu, você e esqueci do rapaz que tá com O você. Célio. Isso. Eu já tenho meu cadastro aqui. Na verdade eu nunca pensei nisso, mas vocês 2 poderiam muito bem falar assim: "Olha, tá bom, eu vou lá na Brasconde, vou participar do programa, tá aqui meu documento", mas você poderia ter pedido: "Eu quero saber qual que o protocolo de exclusão disso?". Isso, o protocolo de tratamento dos dados, exatamente. O que eu oriento geralmente as pessoas é aliás, o condomínio, não as pessoas, o condomínio, o síndico, é montar esse protocolo de tratamento dos dados, entendeu? Então lá é um documento simples, o síndico não precisa se preocupar em fazer uma coisa muito complexa, uma coisa muito simples. Quais dados eu vou pedir? Ah, eu vou pedir CPF, RG, foto. Para que eu vou pedir esses dados? Então, qual é a destinação? Qual é a finalidade? Tudo isso no protocolo, entendeu? Aonde será salvo? Quanto tempo vai ficar armazenado? Como será deletado? Tudo isso nesse documento. E Tá. aí o condomínio é obrigado a manter esse documento público. Como? No site do condomínio, no caso aqui, por exemplo, que é um condomínio comercial, pode ter um QR Code, aonde eu questionei a moça da recepção, Ó, leia aqui. põe seu celular aí, baixa no. Entendeu? É rápido, é prático e você está se adequando à lei. Tá, e então tá bom, então vamos supor que ela vai coletar os dados lá. Então ela deveria ter pedido autorização? Porque assim, ela eu tô querendo entender que o internauta tá lá também com dúvida. Uhum. Então tá bom, de repente estamos falando de condomínio comercial, mas e no residencial?
residencial que muitos ainda é na caneta. Uhum, uhum. Pega o nome e então tá bom, eu peguei o documento e entreguei na mão dela. Ela: "Olha, então vamos fazer um cadastro aqui". Ela tinha que pedir autorização Mas ou ela isso pediu. É que assim, na hora ela não falou: "Posso tirar uma foto sua?" Eu: "Pode". Tirou a foto, ah, tá, é verdade, ela falou: "Posso tirar uma foto sua", é. concorda? Ela não falou: "Vou tirar uma foto sua", né. Exato. "Posso tirar uma E foto não sua". for e não exatamente, não precisa ser pode ser uma autorização tácita que a gente fala, Tá, pode ser é. oral, tá, mas eu posso dizer: "Não, não". É que é tão sutil e simples, né, que a gente É. acaba Mas realmente, eu esse é lembro o que ela falou, problema da lei, Moreno. As pessoas acharam que ela era um monstro de 7 E cabeças e não, não né, é é. uma coisa simples, É se uma for coisa assim, pensar. um condomínio organizado, um condomínio que é prevenido, ele não tem problemas com a lei. Então, você vê como que a escolha do nome do programa não foi à toa, né. Até você me fez lembrar de um detalhe, esse ano o Previna-se ele completou 11 anos, né, o Previna-se ele nasceu em 2012. 11 É, anos? 11 anos. Ele nasceu em 2012, era um projeto de uma web rádio, e daí eu me lembro que até a pessoa que o idealizador do programa não, da rádio, ele eventualmente nos acompanha. Então caso você esteja nos acompanhando, Ricardo Conceição, a culpa de eu estar aqui é sua, porque Por 11 anos. ele teve a ideia de criar uma web rádio, ele me falou: "Moreno, eu quero que você vá fazer um programa lá". E meu, é até estranho, né, que vai fazer um programa lá. Aí ele falou: "Mas daí surgiu o Previna-se", mas em que sentido, né? De prevenção, de levar informações, de levar conteúdo para o internauta para ele poder saber como se prevenir em diversas situações. Exatamente. Inclusive hoje, dia 7 de setembro, o Previna-se aqui na TV Abrasconte completa 2 anos. 2 2 anos? anos. Parabéns, Nós 2 estreamos anos. no dia 7 de setembro de 2022, online. 2021, né? 2022, 23. Ah, Ah, é, é 2 desculpa, anos. é que eu de conta só não, é pior que não dá pra cortar, né, não 2021. dá pra cortar. 2021, exatamente, em Isso. 21 estreamos, e aí depois ele ficou online um tempinho, aí depois saímos, ficamos acho que 2, 3 meses fora do ar, e voltamos já no formato podcast. Muito Então legal. 2021, estreamos dia 7 de setembro, e foi muito bacana, só que online é outra pegada, É né, nada diferente. do que olho no olho aqui Sim, é presencial. verdade. Então, ó, já estamos no podcast Previna-se número 28, né, então 28. já estamos há 28 semanas no ar, no formato podcast. E no Muito formato bom. online desde setembro de 21. Isso. Bacana, e é bom isso, e a ideia do nome foi justamente trazer informações para que o internauta possa se prevenir, porque, eh a tratativa de dados ela é complicada, porque você estava falando, eu me lembrei, não quero entregar minha idade aqui, porque eu sou muito jovem, né, mas eu trabalho com comercial faz tempo. Uhum. E eu me lembro que eu trabalhei em umas empresas onde nós tínhamos uma lista enorme, sabe, uma listagem. E olha que coisa, você tá falando isso, eu tô lembrando, falei: "Putz, então eu já cometi um crime, né, de divulgar a lista", É porque a porque gente antes não tinha toda essa regulamentação. é, porque eu me Exato. lembro, sabe o que a gente fazia? Para o internauta vai me entender, né. Eu comecei em 93 vendendo serviços. Então Uhum. esse ano eu fiz 30 anos de carreira. Eu era vendedor, mas se pra você vender você tinha que fazer ligação, tal, e daí eu lembro que entre nós a gente compartilhava a listagem. A Isso. gente ia no condomínio. Você ia no condomínio, pô, olha só eu Não, você quer mais? Óbvio que você vai lembrar disso. Antigamente você ia nos condomínios e para você acessar a portaria, ah, eu moro no 22. Qual o seu nome? Moreno. ele ia na lista. Ele ia É, numa lista que ficava disponível lá na portaria para todo mundo acessar, nome completo, RG, CPF, tudo, celular, tudo. e-mail. Hoje não, hoje altamente proibido. O condomínio precisa investir num sisteminha de controle de acesso, precisa investir, num antivírus de qualidade, né. Falando de prevenção, precisa investir naqueles bloqueadores de USB para ninguém baixar aquelas informações, precisa investir nos funcionários, conscientizá-los do quão importante é o trabalho deles ao tratar aqueles dados, né, porque tudo isso
A Lei Geral de Proteção de Dados, quando o síndico segue à risca todas as regrinhas de prevenção, nunca terá nenhum problema, nem de danos morais, nem de multa pela agência reguladora, nem de problema nenhum. E, poxa, agora você falou uma outra situação também bacana, que é esse bloqueador do USB, né. Porque por mais que tenha toda essa situação que você está colocando, da legislação, e tal, ainda tem essa possibilidade da pessoa pegar um pendrive, plugar lá, baixar todas as informações, né, copiar as informações. Agora, tudo bem, então eu tô viajando, então o computador lá da portaria não tem esse bloqueador de USB. Tem que ter. Então daí eu posso não tô falando mal de porteiro, hein, mas e agora eu estou porteiro e sou um porteiro mal intencionado. E pode ser um morador, um gerente predial, um conselheiro mal É, intencionado, tem aquelas brigas de eu vou lá, plugo, pego todas as informações, e aí não tem como rastrear isso, né. não tem como rastrear. O ideal qual é? Primeiro é o bloqueador do USB, que você desbloqueia com senha, caso necessário, e cada controlador, assim, manter bem restrito o acesso aos dados, então, assim, não é todo mundo que vai poder ir lá acessar, tá? Quem for acessar tem que ter usuário e senha com aquela renovação de senha Hum. periódica, né? Então você consegue rastrear, por exemplo, na Quem senha acessou de naquele dia. quem Tá. estava aberto quando eu fiz o download, por exemplo, né, para rastrear aí quem que ajudou nessa ou até fez, né, É, essa então na verdade extração de então dados. teria até como rastrear. Então tá no meu login Vai agora. vai responsabilizar o dono da senha que estava aberto, né, por mais que ele por isso que tem que conscientizar o funcionário o tamanho da importância, que ele não pode compartilhar aquela senha, que ele precisa renovar a cada período. A conscientização dos funcionários é muito importante em relação a essa lei. Putz, e é legal você falar sobre isso, porque eu uso muito essa palavra, né, conscientização. Você tem que entender o que está acontecendo para você poder até fazer um trabalho melhor, né. Porque eu vejo que a consciência do não vou de todo mundo, né, Uhum. desde o morador, né, poxa, mas o O morador morador é, também. por que que eu não vou dar meus dados, Uhum, sabe. Eu vi uma situação recentemente onde o morador não queria dar os dados dele. Falei: eu "Mas já como que você não passei. vai dar os dados? Como é que eu vou saber que você é morador?" Exato. Eu já passei por isso várias vezes de morador contestando o condomínio, dizendo que não ia informar os dados. A minha resposta foi: "Então ele não vai mudar para o prédio, porque não tem como o síndico adivinhar se ele é ou não proprietário, e é para a própria segurança daquele morador, porque amanhã ou depois mudará outra pessoa que também fornecerá os dados e é uma roda que gira, né, não tem como". Então assim, o que eu tenho dito para os meus síndicos em relação aos funcionários de portaria, aos gerentes prediais, é que é muito importante fazer esse trabalho de conscientização, treinamento, até para eles sentirem o tamanho da importância que tem o trabalho deles. Eles Sim. não são cara crachá, entendeu? O trabalho deles ganhou ainda mais importância, mais relevância depois da promulgação dessa lei. É bacana, né, não é mais cara crachá, né. Até Exatamente. porque Cara isso, listinha, né, era listinha. cara É. listinha, é. Porque aí a gente começa a pensar como era amador, né. Era muito amador, era muito amador. Mas tudo bem, mesmo sendo amador, funcionou durante muito tempo. Só que Sim. aí as informações vazavam com muita facilidade então. E veja, hoje a gente vive num mundo que é tudo digital. Naquela época não era tanto também, né, Moreno? Então, assim, É. hoje o dado digital ele vale muito dinheiro, né? É muito diferente do que antigamente. Tem uma situação que você também deve ouvir muito, né, hoje em dia, qualquer coisa quer mover ação, né. Hum, Hoje em dia você não fala mais nada, vamos ver ação, vamos ver ação, vamos ver ação, vamos ver ação. Pra vocês advogados acho que ficou maravilhoso isso, hum. né, mas só que você não pode falar mais nada, né. Eu sou da época que você podia, de repente, elogiar as unhas, de repente, de uma mulher, o cabelo de uma mulher. Hoje em dia você fala isso: "Ah, tá me cantando?" Não, só tô falando. Assédio Não moral. pode falar mais nada isso, Não. né. Mas aí, como o nosso assunto aqui são eh, os dados do titular, né. Uhum. Então, nessa tratativa ou no tratamento dos dados, quais são os direitos do titular? Então tá bom, então eu tenho os meus dados lá, tá. Meu nome, meu CPF, meu endereço, meu telefone, os meus dados, e aí você até citou, tem os dados sensíveis e aqueles que não são classificados. Mas Isso. tá, então quais os direitos que eu tenho para poder depois
brigar ou pleitear, falar assim: "Ó, meus dados foram desviados e daqui". Então quais são esses direitos que o proprietário, o dono dos dados teria? Não, essa pergunta é muito boa, porque é exatamente isso que os nossos titulares têm que saber, né, quais os direitos que eles têm sobre os dados. Então, assim, primeiramente, eles têm que ter direito a acessar esses dados. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma administradora de condomínios. Tá. Ah, eu tenho lá o meu dado cadastral. Eu tenho o direito a acessar o meu dado cadastral todas as vezes que eu quiser. Qualidade dos dados, aqueles dados precisam estar atualizados sempre. Sabe aquele condomínio que mantinha lá o contrato de compra e venda do primeiro morador naquele arquivinho? Não. Agora a gente tem que ter só os dados atualizados e o titular tem que ter direito tanto a acessar quanto a atualizar, se for o caso. Fora isso, entra naquilo que eu comentei de início. Ele tem direito a saber aonde estão Hum, armazenados, a finalidade para quais serão usados aqueles dados. O que é muito importante, Morena, às vezes as pessoas pedem dados a mais. Então, vou dar um exemplo bem exagerado. Você vai morar num condomínio, eu tá. preciso do seu CPF para emitir o seu boleto. Mas eu não preciso saber, por exemplo, sua religião, sua cor preferida, Se casado, solteiro, se casado ou filhos. sei lá, entendeu, assim. Então, assim, aí você tá desvirtuando a finalidade, então a coisa tem que ser restrita à finalidade que se propõe, né. E aí, onde serão armazenados, por quanto tempo, de que forma serão deletados. Tá, e a gente falou, você comentou quase agora sobre a situação do bloqueador do USB, né. Uhum. Mas, além do bloqueador, quais os cuidados que o condomínio tem que ter? Porque ele pode, de repente, tá tudo na nuvem, né, e aí você não acessa pelo computador, então não adiantaria ter você colocaria não adianta plugar o pendrive que não tá aqui, tá na nuvem. Mas, tá bom, tá na nuvem, mas protegido de que forma? Então, teria alguma orientação de cuidados que o condomínio tem que ter? Porque eu tô me colocando agora no lugar do síndico, né. É, Tô preocupado, pois estou síndico, condomínio com trocentas mil unidades, né, unidades não, mas tem moradores. condomínios É, enormes. e como é que eu cuido de tudo isso? Teria alguma ferramenta? Porque eu entendi, o bloqueador de USB é fantástico, mas agora tem hacker que os nego Tem. tá entrando em banco central e como é que o condomínio pode, de repente, cuidar de tudo isso, né? Então, existem sistemas especializados para o condomínio trabalhar com esse tratamento de dados, tá? Existem vários sistemas no mercado, e aí esses sistemas já são preparados para esse tipo de coisa. Então, assim, você tem que usar uma nuvem de confiança, se você não for deixar. E o ideal não é deixar no computador da portaria mesmo, né? É você usar uma nuvem de confiança, né? Um provedor de confiança, fazer essa questão de atualização de senhas, ter um antivírus potente. Não adianta mais usar aquele antivírus que é de graça, que você baixa lá na internet. Eu falo para os síndicos, não é caro, faça esse investimento. Esquece listinha, tem que ter um computador, tem que ter um sistema, tem que restringir esse acesso, mas existem sistemas, próprios para esse tipo de controle de cadastro, tá. E o ideal é não fazer planilha de Excel, é usar o sistema mesmo. Tá, aí eu vou até além, né. Então seria interessante o condomínio, o síndico, ter uma administradora, não quero ó, eu vou tomar cuidado com as palavras, que eu devo falar uma palavra aqui, Hum, depois bombardearam o meu WhatsApp aqui. Então assim, tem empresas sérias no mercado, em todos os sentidos, todos os segmentos, tem empresas sérias, e tem aquelas que não são sérias, aquelas que acabam brincando de fazer o serviço. Então primeiro, o condomínio tem que buscar uma administradora séria, que de repente exatamente. até tenha esse Muitas esse administradoras dessas é que eu fiquei meio em dúvida se a gente podia tocar nesse assunto, porque realmente é o melhor caminho para o condomínio. As administradoras sérias, administradoras que estão atualizadas com a questão da tecnologia, tá. elas fornecem tanto esse sistema quanto aqueles aplicativos que o próprio condômino pode fazer a atualização do cadastro dele direto no aplicativo. E tudo isso numa nuvem de segurança, porque elas trabalham com empresas que
As administradoras competentes, tá? Vamos deixar vamos deixar isso bem claro. Porque, assim, todas as áreas você sofre isso com concorrente não é con aí não é concorrente, né. Não é É. concorrente. Então, todas as áreas têm essas esses profissionais também não é profissional, não sei nem como falar, mas todas as áreas têm esses que estão prostituindo o mercado. Então é Isso. você buscar, você síndico agora, né, ou eu digo síndico, você, seus conselheiros, a sua comissão, buscar uma administradora séria, que tenha esses recursos, né, que tenha essa ferramenta, para que Uhum. você possa estar protegido. Porque você está falando, eu tô perdendo o resto de cabelo que eu tenho, imaginando: "Meu, se vazar isso daí", É bem sabe, olha complicado. olha a dor de cabeça que isso não vai gerar, porque, poxa, mas você estava com os meus dados, Isso, estava aí é. no cadastro, você me exigiu um cadastro, ainda mais aquelas, atualizações, né. Uhum, Pô, precisam atualizar, tal, pô, atualizei, te entreguei na sua mão e isso vazou. uhum. Então essa preocupação, o síndico, então ele precisa ter uma administradora séria e um apoio de um jurídico também? É, o jurídico ele ajuda bastante na parte de implantar a LGPD. Então a gente faz implantações, conheço inúmeros advogados que estão trabalhando com isso, então faz toda essa orientação, tanto para a equipe, para os condôminos, conscientização, faz orientação para o síndico, faz todo o mapeamento, né, do que o condomínio tem ali de brechas que pode ou não, representar um problema, Tá, né, e faz a implantação, monta o protocolo de tratamento dos dados, ajuda pelo menos, né, porque eu não gosto de falar que: "Olha, para implantar LGPD você precisa de um advogado". Condomínio, você precisa ser um síndico bem informado. Então, se estiver assistindo a gente, já vai estar aí meio caminho andado para, né, mas o advogado ajuda muito, principalmente esses condomínios maiores. E a administradora com o sistema, né. Não obrigatoriamente ele precisa ter uma administradora. Existem aplicativos porque eu fico preocupada, Moreno, com os condomínios menores. Sabe tá, aqueles prédios de 4, 6 unidades que não portaria virtual, esse cara também precisa estar preocupado com a LGPD, tá. Mas só de que ele repente não comporta uma administradora, né? só que aí ele vai assistir aqui e vai falar: "Ai, mas o meu prédio é pequeno, então". Não, existem outras alternativas para os prédios Tá, menores. e aí então vamos chegar lá. Lembra que eu falei que eu já morei em condomínio, mas por motivos de adaptação eu tive que migrar para casa novamente, mas agora mudei de ideia, eu tô morando num condomínio. Só que é um condomínio pequeno, a gente não tem administradora, né, é administração própria, não temos portaria, é portaria remota, mas eu quero implantar, eu quero implementar essa LGPD nesse condomínio. Teria alguma orientação, algumas etapas? Aí vai tanto para você que é síndico no condomínio pequeno, esse que eu dei exemplo agora, mas para esses mega, sabe, condomínio clube, e se tem Ixi. diferença para, olha só, tô viajando também, né, se tem diferença para condomínio comercial, o residencial, para o industrial, sabe. E agora eu gostei da ideia, gostei da tá, eu quero implementar, mas como que eu faço isso? Então vamos lá, vamos por partes. O condomínio menor é mais fácil, bem mais fácil. Então vamos lá para o nosso prédio de 4 apartamentos, portaria virtual. Então, esse síndico, ele tem que estar preocupado em recolher realmente os dados dos condôminos para emitir os boletos, para fazer a cobrança. Eventualmente, se o condômino ficar inadimplente, ele vai precisar desses dados para cobrar. Tá. A lei garante o recolhimento desses dados para usar em processo judicial. E ele vai ter qual preocupação específica, fora dessas que a gente já falou aqui? Com a empresa de portaria virtual. Hum, Então aí, o que que ele vai precisar verificar? O contrato com essa empresa de portaria virtual, se possui cláusulas relacionadas à proteção e tratamento de dados. Aí inverte o papel, o síndico vai cobrar da da empresa, porque terceirização. é ela que está tratando os dados. Entendi, Entendeu? Então, entendi. pensando num condomínio menor que você me trouxe essa dúvida, essa seria a preocupação diferente que a gente ainda não tinha falado aqui. Tá? Para condomínios maiores, entra nessa questão toda que a gente já conversou. E o que me preocupa muito em condomínios grandes? O acúmulo de dados que não são necessários.
Então, por exemplo, dados médicos são considerados dados sensíveis. E as pessoas têm lá na academia, aí junta aquele monte de laudo de autorização para usar a academia, para usar a piscina, para. Isso é um dado sensível. Então, isso não pode ficar armazenado em qualquer armarinho de ferro com chave. Então, um condomínio grande, um condomínio maior, ele precisa de fato, sim, de um sistema, de uma administradora, de um advogado. Aí não dá para ele fazer a coisa mais ou menos, não, porque ele trabalha com muitos dados, inclusive os sensíveis na parte de médica, entendeu? Eu tô vendo, porque tem condomínios e agora você Tô tocou te no outro deixando assunto. preocupado, né? Não, não, sabe por quê? Não, mas Blanca, é interessante porque, assim, eu na verdade não moro em condomínio, então eu tô tranquilo, Ah, tá bom. mas eu tô pensando nesses internautas que moram em condomínio, que tem, por exemplo, a piscina lá, Isso. que teve aí agora que renovar o exame médico de todo mundo lá. É. Tá, mas daí Tem já o para usar a tinha. academia, né, aquele atestado que É, pode ou não. então já tinha o Isso. exame, tanto para academia quanto para piscina, essas então já tinha lá. E daí renovou tudo de novo, então mais um calhamaço de papel. Isso, aí tem que digitalizar, colocar num sistema, mandar para a nuvem e ou devolve para o titular dos dados. O ideal é até devolver com um protocolo, sabe, Tá. para não, porque rasgar e jogar fora ou incinerar, entendeu? Então o ideal é devolver fisicamente através de um protocolo, arquivar o protocolo junto, tudo bonitinho na nuvem, para garantir que isso não tenha porque às vezes nesses laudos existem, dados, né, alguma coisa. E aí dados médicos, né, não são sensíveis. E é bacana porque eu me lembro que a outra oportunidade que nós tivemos, uma convidada falando sobre esse assunto, depois bombou pergunta, até o motivo que eu te chamei aqui, primeiro, porque aquilo que nós falamos lá embaixo no café agora, né, vou até confidenciar aqui uma conversa de bastidor, né. Como é que o internauta ele é convida como é que o convidado ele vem para cá? Primeiro, você sugere, através dos canais de comunicação, e a produção do Previna-se também vai atrás de entrevistados, né, vai atrás de pessoas que tenham conteúdo. E eu falei para você hoje, né, a gente estava tomando café, eu vi o internauta, eu assisti uma palestra da Blanca, e quando eu vi ela falando de LGPD, falei: "Poxa vida, eu preciso levar essa menina lá, porque é uma forma muito fácil de falar, de entender", porque o internauta tem muitas dúvidas. Uhum. E aquilo que você comentou logo, a sua primeira fala, porque as pessoas acabam, encarando a LGBT como um monstro, e Isso. na verdade não é um monstro. Não. Ela tá apenas, cuidando dos seus dados, sabe, Isso. precisando ficar daí eu volto de novo lá naquela listagem. Eu lembro, Blanca, a gente tinha nós éramos em vários vendedores, e era uma troca de lista, né. É, "Pô, isso você já não usou a pode. listagem tal?", "Pô, já usei", "Pô, me dá aí". Isso não pode hoje em dia de jeito nenhum. Se você me ligar para oferecer um trabalho, por exemplo, eu vendo tal produto, igual você falou que trabalhava dessa forma. Eu Sim. posso querer saber, mas onde você conseguiu meu telefone? É o que muitas vezes e daí concordo, né, outro dia uma pessoa me ligou. Hoje em dia é muito difícil alguém ligar, né. A Uhum. pessoa me ligou e eu acabei que atendi. Ela: "Ah, sou fulano de tal, sou da empresa tal". Eu falei: "Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Antes de você perder seu tempo, assim, primeiro, como é que você conseguiu meu telefone?". Uhum. Exatamente. Daí a menina falou assim: "Olha, desculpa, eu nem me apresentei direito, eu consegui seu telefone e você está num grupo de síndicos, Uhum. onde os telefones que estão lá", ela falou assim: "Eu tomei a liberdade de pegar. Mas Uhum. aí eu quero chegar nisso então, Blanca. Assim, eu estou em dezenas de grupos, Uhum. e eu acho que você também deve estar. Uhum. Então os nossos eu tô querendo entender agora, o telefone é um dado sensível, ou não?" Então ele tá lá no Isso, grupo. ele é. Ele tá no grupo e qualquer um pode pegar aquele telefone e foi o que a menina fez. Ela foi no grupo, entrou lá e selecionou quem ela queria falar e começou a ligar. É, não, é assim, quando você vai fornecer o seu telefone, por exemplo, você vai entrar num grupo, aí tem lá as diretrizes do grupo, não tem? As Sim. Que regrinhas do ninguém grupo, lê, né. que ninguém lê, mas, é lá que estaria escrito, por exemplo, que ao você aderir a esse grupo, o seu telefone pode estar porque veja, quando você vai fornecer um dado, não é que não pode fornecer um telefone para ser usado comercialmente, por exemplo, para
para te venderem coisas, mas você precisa autorizar que esse número seja usado para isso. Então, se nas diretrizes lá do grupo do WhatsApp não estiver escrito que o seu número pode ser divulgado para terceiros ou para as próprias pessoas dentro do grupo te acionarem Abordar? fora do grupo para te venderem coisas, atividade comercial relacionada, e aí você, quando entrou no grupo, você aceitou aquelas diretrizes. Hum. Se não estiver escrito lá, Moreno, sim, você pode pedir satisfação, porque aí o seu dado vazou. Eu não sei se deu para Não, entender. deu para entender, deu para entender. Então, síndico, você que está acompanhando a gente, que está nos prestigiando com a sua audiência, muito obrigado, viu. Hoje, dia 7 de setembro, feriadão, e você aí nos acompanhando, então, só posso agradecer. De novo, estamos com um probleminha aqui no nosso YouTube, então eu não estou conseguindo acompanhar o chat, então por isso que eu não tô interagindo com vocês. Mas, para você que está em dezenas de grupos, né, seria importante dar uma olhada nas diretrizes do grupo. Até porque se você de repente você pode ter autorizado a utilizar o seu número, porque isso foi isso que eu E entendi, não tá nem e nem sabendo. tá sabendo. Porque agora eu também vou me policiar. Também, na verdade, eu não me importo que me liguem, Uhum. pode me ligar, mas a abordagem que a menina usou foi muito agressiva, ela Sim, já às vezes chegou. incomoda, né. Ela podia falar assim: "Olha, meu nome é fulana, sou da empresa tal, peguei seu número no grupo tal, né, você teria disponibilidade de" aí eu poderia ter falado assim: "Vamos continuar", mas ela já Uhum. veio vendendo tudo. Então cuidado você que está aí nesse monte de grupo, que agora eu fiquei até preocupado pelos internautas, tem síndico aí que está em 10, 20, 30, 40, 100 grupos. Uhum. E outra coisa, trazendo para o universo do condomínio, essa questão que você falou de grupos. Tem aqueles condomínios que tem aqueles grupos de WhatsApp. Então, assim, quem é o administrador daquele grupo? Hum, Seria interessante ele dar uma revisada nas diretrizes lá do do grupo? grupo, para dizer, por exemplo, os telefones dos usuários desse grupo, sei lá como fala, componentes desse grupo, dos integrantes desse Integrantes. grupo, não estão autorizados a serem utilizados para fins comerciais, por exemplo, entendeu? Talvez aí É uma ideia, o né. síndico possa se precaver aí em relação a esse vazamento. Entendi. Pô, bacana, né. Olha só como que o tempo passa rápido demais, né, E uma já conversa puxa a outra, né? é, né, já estamos chegando no final do programa, é uma pena, porque é pouco tempo, né, Já deu já até. já tá chegando Nossa, já. passou muito Não, rápido. mas lógico que aí é o seguinte, aqui até eu costumo brincar com o internauta, né, aqui a gente deixa para o final a pergunta do milhão. Ai, meu Deus. Sabe, aquela pergunta que não quer calar, que todo mundo tem dúvida sobre ela. Então, para você internauta que está com a gente até agora, de novo, poxa, só agradecer aí a sua atenção, a sua disponibilidade. Daqui a pouco a Blanca vai se despedir, vai deixar aí então já vai pegando papel, caneta, pega bloquinho que eu ainda sou da época do papel e caneta. Eu gosto Mas também. agora a modernidade é bloco de notas, não sei o quê, então já se prepara aí que ela vai passar os dados dela daqui a pouco, os dados de contato. Mas antes da gente, ir para a parte final do nosso programa, para realmente encerrar, não sei se você acompanhou, mas essa semana, se eu não me engano foi segunda ou terça-feira, eh, ou até domingo, não me lembro, Hum, teve uma ocorrência num condomínio onde um rapaz, ele espancou um outro rapaz na recepção do prédio. uhum, E o porteiro ficou do lado sentado olhando. uhum. Tanto que eu acompanhei aí, essa situação, o porteiro vai ser acionado, né, ser acionado por não ter feito nada, né. Omissão de Omissão, socorro. exatamente, fugiu a Hum, palavra, omissão de socorro. E depois eu acompanhei, teve uma emissora de televisão, foi falar com ele falou que foi orientação do síndico. Olha que absurdo. entendi. É. Bom, mas eu quero chegar aonde? A omissão de socorro tá clara, nítida, pra quem não acompanhou ainda, circulou aí durante a semana inteira nas redes sociais, é um absurdo. Mas eu quero chegar aonde? Independente da agressão e da omissão de socorro. Imagem. Porque eu vejo muitas situações onde vai lá o morador: "Ah, eu quero ver a imagem do dia tal. Ah, apareceu um risquinho no pneu do meu carro, quero saber quem foi que riscou, foi aqui no condomínio. Ah,
Bom, então a pergunta é o seguinte, a dúvida, né, sobre as imagens. Quem teria direito a essas imagens e se até esse compartilhamento das imagens, se ele se enquadra também na LGPD? Porque você comentou sobre o direito de imagem, que nós Isso. chegamos lá embaixo, de novo, vou repetir, lá não só lá embaixo, qualquer prédio comercial, Precisa da foto, "Ó, né? posso tirar uma foto sua?" Eu vou falar: "Não". Não, só pra ver. Porque assim, qual que seria a reação da pessoa, né? "Não, não pode", né, ela: "Pô, mas eu preciso tirar, senão você não vai entrar". "Tá bom, então tira". Mas com relação ao direito de imagem, Uhum. essas imagens do empreendimento, então Tá. tá lá Das câmeras de segurança. até que ponto que eu tenho direito de pleitear uma imagem que eu apareço, ou se eu não tenho esse direito de pleitear essa imagem, entendeu? Igual no Entendi. caso do menino lá que foi espancado. Então, eu acredito que ele deva ter direito a solicitar essas imagens Uhum, para usar num processo contra o agressor. uhum, Ou uhum. viajei? Não, não viajou, tá certo, mas tem o procedimento correto para que isso seja feito, para o agredido ser beneficiado das imagens, o agressor não reclamar que as imagens dele foram disponibilizadas e virar o feitiço contra o feiticeiro, E né. ainda pode inverter, o agressor pode Pode. dizer: "Não, usou minha imagem sem Usou a autorização". minha imagem sem a minha autorização. E aí o síndico ser prejudicado por conta do vazamento do dado sensível que é a imagem. Então vamos por partes. Não podemos esquecer, condomínio geralmente tem câmeras de segurança. As pessoas, elas confundem câmeras de segurança com câmeras de monitoramento da nossa vida particular, né. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Nesse caso que você está me dando o exemplo, de fato, realmente é uma questão de segurança. Agora, o cachorrinho que fez o xixizinho no lugarzinho errado, não dá pra gente, né, tem que tomar muito cuidado, não vai ficar toda hora puxando essas imagens. Nesse caso que você me deu o exemplo, o que que é o certo, o correto para o síndico não se prejudicar? Ele vai orientar o agredido a registrar um BO, um boletim de ocorrência, óbvio que a pessoa deve ter feito isso, no seu caso, no seu exemplo é bem grave. Vai registrar o boletim de ocorrência, vai informar no boletim de ocorrência que o condomínio possui imagens gravadas da ocorrência, né, do momento que ocorreu a agressão. Tá. Vai pedir para o síndico guardar essas Imagens. imagens, porque às vezes o sistema vai gravando por cima, depois de E 7 apaga dias, tudo, é. e pode apagar, né. Então: "Olha, síndico, guarda aí que eu já pedi". E o delegado vai, através de um ofício, Solicitar. solicitar que seja entregue direto no inquérito, porque daí, veja, você tem uma justificativa, Tá. instrução de um processo, de um inquérito para fornecer a imagem. Uma justificativa que a lei prevê, que é para a questão de processos judiciais. Entendi. Então, internauta, para com esse negócio de ficar indo na administração toda hora pedir câmera, Para. pedir imagem, para de ficar porque a gente acaba acompanhando alguns condomínios que a gente atende, né, e o que tem de morador que vai lá na administração: "Ah, eu quero ver a imagem". Então, de Isso repente é muito perigoso, porque pode filmar, por exemplo, com o com o celular, aí celular. manda no grupo do WhatsApp, aí pronto, aí você já caracterizou danos morais, por exemplo, né, você está divulgando a imagem da pessoa lá no grupo do WhatsApp que não tem nada a ver com a briga, por exemplo, que aconteceu. Sim. Então, o síndico tem que tomar cuidado com acesso a essas imagens de câmera de segurança. Então, que fique aí o alerta para vocês, para evitar essa situação de ficar pedindo câmera, pedindo imagem a todo torto e à direita. Tudo bem, esse caso, foi terrível, Uhum. sabe, o menino, obviamente que ele foi para Mas delegacia. mesmo nesse caso que você mesmo concluiu, né, que ele tem direito às imagens, tem um jeito certinho do síndico se precaver, para não fornecer a imagem de uma forma que prejudique o condomínio. É uma via de mão dupla. Entendi, e daí acaba até ficando, você vai me perdoar, mas a legislação ela também beneficia o infrator, né. Então o cara tá batendo no outro e ele ainda pode usar falar: "Pô, estão usando a minha imagem". Pô, você tá agredindo a pessoa. É, o problema é que a gente não tem certeza que o agredido vai usar a imagem só no inquérito. Ele pode pegar aquilo e colocar na internet, ele pode pegar aquilo e levar no jornal. Já aconteceu isso com um condomínio meu. Aqueles jornais que gostam de fazer Sensacionalistas. sensacionalismo, e aí passa a imagem lá durante
o jornal, e aí é o problema. Entendi. Se ele direcionasse somente para o processo, ele não te o condomínio não teria problema. Então, putz, é que nosso horário já está estourando, mas a conversa vai fluindo. Então, mas a imagem já está circulando na internet, já está circulando no telejornal. Então, mas aí quem que divulgou essa imagem? Porque às vezes os policiais ajudam a imprensa de forma, mas aí a responsabilidade não é do síndico que forneceu só para a polícia. Ia E tá. aí alguém lá na polícia que Nossa, agiu de Blanca. forma Putz, incorreta. então é uma coisa não, é bacana, porque você vê, um assunto, vamos dizer, que não é muito complicado, é simples. Mas ele tem, né, um monte É, de exatamente. de cadeias, né, Muito detalhe, e detalhe tudo importante para o síndico poder reconhecer que tá nas mãos dele, né. tá Ele nas tem que estar mãos dele. esperto. Daí, de novo, eu vou bater na mesma tecla, né, de ter uma administradora séria Sim, para sim, poder orientá-lo, né. que Poder auxilie. orientá-lo e não deixar ele perdido nessa situação de depois ser envolvido numa ação Sim, por talvez falta de orientação, né, falta de exatamente. orientação. Bom, infelizmente já ultrapassamos nosso horário, Ai, tá bom. mas enfim, foi bacana a sua participação, inclusive, meu WhatsApp não para de vibrar aqui, é uma pena que pelo YouTube eu não estou conseguindo acompanhar, mas meu WhatsApp tá bombando, e já estão te pedindo para te convidar de novo, Ah, eu né. venho com o maior Então, prazer, eu adorei. internauta, lógico que deu pra perceber que ela tem conteúdo, ela sabe do que fala. Nós vamos sim reprogramar a visita dela aqui, ela vai voltar para tratar sobre outros assuntos, mas o que estava, Blanca, martelando era o assunto LGPD. Eu espero que eu tenha ajudado a Não, ajudou, esclarecer aí ajudou demais, porque aquilo que eu te falei, eu faço aqui o papel do internauta, eu quero entender, eu quero sair daqui também, entendendo o que que eu posso fazer para poder minimizar o risco de onde eu moro, de onde eu atendo, Uhum, né. uhum. Então agora, para a gente ir para nosso encerramento, o que que eu quero que você, por favor, faça, né. Já deu tempo de você pegar papel e caneta, né, internauta? Então tá aí na mão. Você vai, se despedir do nosso internauta, vai deixar aí uma mensagem final, até para ele poder, refletir. Agora é o momento de você deixar os seus contatos, se preferir e-mail, site, telefone, porque agora sim, eu tô do lado de lá da câmera agora, eu quero te achar. Tá Eu bom. quero preciso tô com um problema aqui, eu preciso da ajuda dessa menina, eu preciso falar com ela, porque eu tô tratando os dados tudo errado. Muito obrigada Eu pelo tô menina. não, porque você é muito jovem, pô. E Ai. eu tô perdidaço agora, eu quero resolver isso, eu quero esclarecer tudo isso, até para poder levar para o meu corpo diretivo, até para minha administradora. Sim. Fala assim, fala: "Meu, vocês não me orientaram com relação a isso até agora, por que que não me foi falado isso? Uhum. Como é que eu tenho que tratar isso?". Então, por favor, sua mensagem final, de novo, te agradecer imensamente pela sua Imagina, eu que disponibilidade, pela sua agradeço. atenção, em pleno feriado, né. É, mas não tem Então, problema. por favor, fique à vontade aí para o nosso internauta poder como é que te encontra? Tá bom. Pessoal, então, o escritório lá é Advocacia Mendes. Então, se vocês procurarem no Instagram Advocacia Mendes, no YouTube Advocacia Mendes, www.advocaciamendes.com.br, então tá fácil porque a gente deixou tudo Advocacia Mendes. Meu e-mail é blanca@advocaciamendes.com.br. Será um prazer atendê-los, tudo que vocês quiserem pode mandar, se ainda ficou alguma dúvida, pode mandar no e-mail, que eu posso responder para vocês sem nenhum problema. A gente faz implantação da LGPD nos condomínios, a gente faz orientação das administradoras, dos funcionários das administradoras para ajudar os condomínios a implantar. Então toda essa assessoria em relação à LGPD temos lá na Advocacia Mendes. Ah, eu quero agradecer, foi um prazer, muito obrigado pelo convite, eu adorei, eu nunca tinha feito um podcast, eu já tinha feito as palestras, já tinha feito a televisão, mas para mim foi uma experiência incrível, eu adorei, o estúdio aqui é uma graça, e foi muito, muito legal mesmo. Muito obrigada pelo convite, de coração. Que bom, Blanca, nós que ficamos felizes por você ter gostado também, né, então isso já tá dizendo que você vai voltar, né. Eu volto, pode marcar que eu Que o venho convite já sim. foi feito, aqui é assim, o Previna-se tem essa pegada, é um bate-papo transparente, aberto, porque o internauta ele quer saber, ele quer o internauta ele tem dúvida. Uhum. E a Brasconde, através da TV Abrasconde, ela proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui com especialistas para levar informação para o internauta. Então a ideia é justamente compartilhar conhecimento.
Então, Para mim foi um prazer, eu adorei. Espero sim poder voltar e espero que eu tenha ajudado os nossos internautas aí. ajudou muito, vai voltar sim, com certeza. Bom, então estamos finalizando aí mais uma edição do Previna-se. Esse foi o Previna-se número 28, podcast Previna-se número 28. Muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência, esteve com a gente até agora. Lembrando, o podcast Previna-se, ele tem um oferecimento da Orion Lift Elevadores, www.orionlift.com.br, telefone deles 3864-2006. Você que busca, empresa de asseio, conservação, limpeza, portaria, zeladoria, estamos com o apoio da Ômega Service, o site deles www.serviceomega.com.br, telefone 2601-5027. Você que tem a necessidade de ampliar a segurança do seu condomínio, a sua segurança pessoal, a Macor é a maior empresa de escolta de cargas do Brasil, www.macor.com.br, telefone deles 3811-1013. E manutenção, restauração de fachadas, estamos com o apoio da ProVip, o site deles provip.com.br, telefone 35332826. E você que tem interesse em participar do Previna-se, mandando pergunta, sugestão, até indicando, os entrevistados, nosso canal de comunicação por e-mail, programaprevina-se@abrasconde.org, programaprevina-se@abrasconde.org, ou pelo WhatsApp, você que é de fora de São Paulo, 11 96278 9821. Muito obrigado aí pela sua audiência. Semana que vem, dia 14, tem um programa espetacular, como todos, né? Até eu conto com a sua audiência. Um grande abraço, muito obrigado e até lá. Valeu!